Ontem eu até postei o TED que eu tava assistindo e aproveitar para democratizar o conhecimento. Gente, ela colocava qual que é a arte, a beleza de ser quem você é. Que normalmente as pessoas têm uma tendência de ter um complexo ou de superioridade ou um complexo de inferioridade. E que os dois se baseavam no fato de você estar se comparando a alguém, seja se comparando de cima, olhando para uma pessoa que você coloca abaixo de você, ou de baixo, olhando para cima para uma pessoa que você coloca acima de você. E que os momentos da vida que as pessoas são mais elas mesmas, que elas são mais... Ela até usa a palavra excêntrico, mas talvez mais autêntico, seja uma tradução melhor. É como se fosse uma ampulheta. Então, no começo da vida, quando se é uma criança, antes dos 7 anos, as crianças não têm pudor de ser quem elas são, não têm vergonha do corpo delas, não têm vergonha da risada delas, de fazer, de tentar, de errar. E ela até coloca que a partir dos 7 anos as pessoas começam a ter, as crianças começam a ter a sensibilidade de conseguir se comparar com as outras. Então elas conseguem apontar quem que é o coleguinha que é mais forte, quem que é o coleguinha que é mais rápido, quem que é o mais bonito, quem que é o mais inteligente. E com isso começa a comparação e começa a criação dos complexos de superioridade e dos complexos de inferioridade. Então, esse funil de autenticidade, que está grande na infância, ele fica pequeno. E que depois que se tornam... eu não gosto da palavra idoso, mas depois que se tornam idosos, as pessoas elas percebem que elas não têm mais porquê perder tempo na vida tentando agradar os outros, ou fazendo coisas que elas não gostam, comendo coisas que elas não gostam, ouvindo música que elas não gostam, porque afinal de contas existe muito mais vida para trás delas, ou seja, muito mais vida já vivida do que muito mais vida a ser vivida. Então esse funil ele aumenta de novo, e aí torna-se novamente pessoas autênticas, sem vergonha de defender as manias que eles têm, as chatices, de repente ser mais ríspidos, mais grosseiros, mais chatos. É uma palavra que ela mesma criou, uma das formas de repensar esses complexos de interioridade, que você não consegue comparar o seu interior com outra pessoa. Então, a partir disso, você consegue, que é o objetivo do TED dela, né, o tema, entender a beleza de ser quem você é, porque a combinação de habilidades, de vivências, de talentos, vou usufruir da ideia da autenticidade dos velhinhos para defender também as minhas manias. Uma das explicações do livro do Ócio Criativo é que o trabalho ele não se encerra no momento que você sai da empresa, que você bate o ponto. O estudo não se encerra no momento que você sai da sua mesa de estudo, da sua faculdade, enfim. E que o jogo também não se encerra depois que você sai da mesa de jogo. Então que, na verdade, tudo vira uma mistura e as coisas invadem o tempo. Porque você emblocar o seu tempo é uma criação da indústria para ter turnos, para ter poder contratar essas pessoas, poder cobrar essas pessoas, sem fazer juízo de valor, foi necessário naquela época, mas que a cultura criativa ela precisa que você esteja pensando lá no fundo do seu cérebro num problema de trabalho enquanto você está na praia, porque de repente a solução vem de uma coisa que você viu na praia, de uma conversa que você teve com uma criança, que o teu estudo, de repente, ele vai ter um ponto de partida a partir de alguma coisa que você viu no jogo, que você viu no trabalho. Então, o mágico seria você não deixar o seu cérebro parar de pensar em nenhum momento, de fazer conexões novas, até porque as conexões novas elas permitem que você tenha uma saúde cerebral, um aprendizado muito mais eficiente do que você usar os mesmos meios
os mesmos caminhos neuronais várias e várias vezes, eles podem se manter isolados, mas quando você faz ligações paralelas, concorrentes, lateralizadas com esse conhecimento, você consegue agregar muito mais do que tentar entender as coisas de forma compartimentalizada. Então, basicamente não, eu sempre tô viajando na maionese. Por isso, eu priorizo e eu defendo muito as manias que eu tenho. Então, os valores inegociáveis que eu tenho, porque eu sei que já tive a experiência, né, de ficar bem doidinha na cabeça, tentando lidar com problemas, demandas em um ambiente com excesso de informação. Então, hoje, para eu conseguir ter uma tranquilidade para poder pensar em soluções para o trabalho, para poder pensar em conexões para poder estudar, para poder ter aquele aprendizado de uma forma mais eficiente, eu preciso que exista uma base sólida, uma base confiável, uma base segura na minha rotina para que eu possa divagar a partir daquilo. Então, o primeiro valor inegociável é o sono. Se eu não durmo direito, assim, se eu durmo 1 hora a menos, se eu não faço a minha soneca de 20 minutos, eu já não tenho a mesma criatividade que eu tenho, eu já não tenho a mesma empatia que eu tenho. Eu começo a entrar num modo de sobrevivência que eu entro nos lugares pensando, eu preciso fazer tal tarefa, eu preciso fazer tal tarefa, e eu paro de observar ao redor. Então, eu entro no hospital, eu esqueço de dar bom dia para as pessoas, eu não olho o que está acontecendo em cada sala. Então, ter o sono, para mim, é fundamental para que eu seja minimamente sociável, o que já é uma dificuldade minha, mas sem o sono é praticamente impossível. Eu olho para as pessoas, a minha cara já fica com cara de ódio mesmo eu não estando odiando ninguém. Outro valor inegociável para mim é a organização que eu tenho no meu quarto. Então, apesar de não parecer minimalista, né, tipo, temos muitas coisas e elas não são preto, branco e cinza, mas eu tenho só as coisas que me trazem felicidade. Então, nada daqui tá estragado, nada daqui precisa de conserto, nada daqui é alguma coisa que alguém me deu que eu não quero me desfazer. Não gostar da coisa, mas gostar da pessoa. Então, aqui tem estritamente tudo que me traz felicidade, não tem nada a mais. E tudo é muito funcional. Então, se as coisas não estão do jeito que eu quero, as coisas não estão organizadas, não tem um espaço mental, um vazio de informação, já vai me dando uma agonia, e aí eu não consigo resolver os problemas que eu preciso e me gera mais angústia. Então, eu defendo muito, 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 muito o meu sono, a organização do meu quarto, da porta para fora. As outras pessoas, né, que moram comigo, minha família, pode organizar do jeito que quiser, pode ter fio por cima, papel por baixo, coisa encostada, sacola. Fechou a porta, isso aqui precisa estar do jeito que eu quero, com as minhas manias, com os ângulos que eu quero das decorações, com a limpeza que eu quero, porque senão a minha é chatice. E para finalizar também, os hábitos que eu tenho, então, principalmente a corrente de hábito que eu tenho de manhã e a corrente de hábito que eu tenho de dormir, ou seja, a sequência de hábitos que estão vinculados, o final de um com o começo do outro, é muito importante. Então, de manhã eu tenho, não é um ritual, né, mas vamos lá. Eu tenho o ritual de fazer as mesmas coisas na mesma sequência, e o fato de saber já o que eu preciso fazer antes do meu cérebro acordar 100%, faz com que eu não esqueça nada, não me gere essa angústia de ter esquecido nada, e não me gera o peso e a demanda de energia cerebral para poder pensar o que eu preciso fazer todo dia. Então, repetindo isso, tudo vira automático para acordar e para dormir.
para dormir depois que eu tô cansada da academia, destruída, baixo pico de cortisol. Segue a mesma sequência para eu poder não passar horas e horas rolando feed no Instagram na cama. E de manhã a mesma coisa. Me dá um poder de não ficar pensando, o que eu tenho que fazer? Putz, não tenho que fazer nada, vamos ficar aqui na cama. Sendo que, na verdade, eu tenho coisas para fazer, tenho esses hábitos para cumprir, hábitos de higiene pessoal, hábitos de gratidão, hábitos de leitura. E aí eu consigo começar o meu dia e fazer as tarefas sem que seja já hora do almoço, por exemplo. Eu consigo acordar o meu cérebro, acordar o meu corpo e estar pronta para começar a fazer as coisas que eu preciso fazer no horário razoável. E nesses momentos eu tiro a energia e a demanda do meu cérebro para ele não ter que pensar nas coisas que são básicas, que são repetitivas, que não tem tanta importância, para que ele se concentre em ter um gasto de energia criativo e resolvedor de problema durante o dia entre essas duas correntes de hábito, e com espaço de folga na hora do almoço, que normalmente é o horário que eu leio, que eu faço a minha sonequinha, e umas 4 horas da tarde eu dou uma pausa, e depois 6:30 eu vou pra academia, e aí começa o ciclo de desligar o cérebro. É isso. E tudo isso porque a gente vive num mundo que ele tende a ter ansiedade, tende a ter insônia, tende a ter depressão. Eu tenho histórico na família de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico e por aí vai. Então eu sei que se eu não priorizar o básico, a base da pirâmide de Maslow, eu prefiro priorizar essas coisas, conseguir uma performance menos explosiva, mas mais constante, mais longeva, do que tentar fazer tudo o que todo mundo faz, aceitar todas as oportunidades, sacrificar o sono, sacrificar a alimentação, sacrificar higiene pessoal, sacrificar a academia, ter esse boom, sair na Forbes Under 20, e que nem existe, né? E tipo, morrer aos 40 anos. Então aquela mensagem do cara da XP, assim, é algo que eu tento fazer sempre o oposto. Então, ter esses momentos de, cara, cérebro, você não precisa pensar, fica de boa aí, relax e fique pensando em outros momentos, nem que seja mais devagar, nem que seja menos, com menos confete, que nem o Ronaldo diz, mas que seja mais contínuo, mas que seja mais duradouro, mas que seja mais saudável mesmo. Então acaba sendo um equilíbrio do desequilíbrio em prol da saúde mental.